Que estudar você não vai estudar mesmo, é difícil, né? Tem que ter muitos livros para estudar essas coisas. É fácil para entender essas coisas, amado, é quem fez história. Um exemplo, quem estudou teologia, teologia é pro lado de crença, né? De Bíblia. E história é pro lado de coisa secular. Então, quem faz história e quem faz teologia, fica fácil de entender isso tudo. Mas quem fica só na teologia, só em igreja, aí não consegue descobrir nada disso, não. Porque os bispos fizeram isso, mano. Eles separaram a história para um lado e separaram a Bíblia para o outro lado, né? Para dizer que a Bíblia é espiritual. Mas só que a Bíblia não é espiritual, mano. A Bíblia é um livro de história também, mano. A Bíblia só existe porque os livros de história existem. Porque primeiro foi feito os livros de história. Então são os mesmos heróis, amada. Os mesmos heróis da história são os mesmos heróis que eles botaram na Bíblia. Só que na Bíblia botaram eles como santos. Aí no livro de história já botaram mais a realidade deles. Como é que eles foram, que eles pecaram mesmo, tiveram esposa. Que ter esposa e filhos, amado, isso não é pecado, não. Na Bíblia diz que os 85 discípulos foram virgem, né? Nenhum tiveram filhos. Mas só que no livro da história, 80 tiveram filhos, amada. E 5 só que não. Só 5 na Bíblia que não teve filho. Quer dizer, no livro de história, né? Só 5 no livro de história que não teve filhos. Mas os 80 tudo tiveram filhos. E muitos filhos, amada. E aqueles que a gente imagina que não tiveram filhos, esses foram os que tiveram mais filhos. E na Bíblia já diz que nenhum deles tiveram filhos, né? Se a irmã for ver em Mateus, tem 12 discípulos, né? 12 para 13. Mas se a irmã for ver em Lucas, capítulo 10, versículo 17, tem 72 discípulos. Então, 72 de Lucas, com mais 13 de Mateus, dá 85. Então, a Bíblia botou que os 85 foram virgens e foram santos. Mas só que no livro de história diz que dos 85, 80 tiveram filhos. Só 5 que não, porque 5 era padre. Então, o padre tem um voto de castidade, né? Que não pode casar mesmo. Porque não pode deixar herança, né? Então, 5 da Bíblia era padre, do Novo Testamento. E 80 mesmo era normal. E desses 80, 70 era índios, amada. Desses 80 da Bíblia, 70 era índios. E 10 não, 10 era grego-romano mesmo. Era branco, 10 era europeu. E os 70 era indígena. Mas a irmã vai prestando atenção aos poucos, tá bom, amada, dos áudios? Um abraço, amada. Sabe quando que a Bíblia foi fechada, amada? Ela foi fechado, botaram esse fechecré nela e fechado, selado. Foi em 1917, amada. 1917. Porque eu já estudei, amada. Já estudei teologia. Teologia, amada, é um estudo que vem de Roma para o mundo todo, sabe? Vem do Vaticano. O Papa manda os bispos escrever os livros de teologia. E desses livros de teologia vai passando para as igrejas, sabe? Para as igrejas todas do mundo todo. Para as igrejas fazer seminário. Então, amada, eu já fiz seminário em teologia. Então, amada, a gente aprende isso, que a Bíblia foi selado em 1917. Mas só que isso não pode ser falado para ninguém, amada. Só pode ficar com a cúpula mesmo. Só as pessoas mesmo que se diz que é grande, só eles que podem saber disso. Os pastores não podem saber, a não ser que aqueles pastores são maçom, né? Que são maçom, acima de 31 graus. Se a irmã quiser, amada, tem uma lista de mais de 30 pastores que são maçom. Aqueles pastores são maçom, né? Que são maçom, acima de 31 graus. Se a irmã quiser, amada, tem uma lista de mais de 30 pastores que são maçom. Ó, eu sei que é falta de ética falar o nome das pessoas, né? Falta de ética. Mas, amada, as 3 pessoas principais aqui do Brasil, as 4 pessoas principais, amada, que são presidentes das igrejas Assembleia de Deus, eles são maçom, amada. Vou falar o nome pra amada, é falta de ética de falar o nome, mas eu vou falar. Ó, os 3 presidentes principais das Assembleias de Deus do Brasil é Silas Malafaia, que é o presidente da Central Gospel,
Manuel Ferreira e o José Wellington. Esses três, amado, são o principal presidente das Assembleias de Deus. E os três são maçom, amada. A amada sabia disso? Não, né? O presidente mundial das igrejas batistas também era maçom, que é o Nilson do Amaral Fanini. Também ele era maçom da igreja batista. O presidente mundial da igreja universal, ele é maçom, amada. Que é o presidente da igreja universal. O Bispo Macedo. O presidente da Graça, amado, também ele é maçom, o R.R. Soares. Então, amado, todos os presidentes é maçom, amado. O presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, amada. O dono da Sociedade Bíblica do Brasil, quer dizer, o dono não, o presidente, né? Porque o dono é o Vaticano, né? O dono da Sociedade Bíblica do Brasil é o Vaticano e é a Holanda. Mas o presidente, ele é maçom também, o presidente Zingres. Então, a amada sabia disso? Também não, né? Então, amada, a Bíblia, amada, para eles montar a Bíblia com 66 livros, primeiro, amada, eles tiraram um pouquinho de cada livro de história. Porque primeiro, amada, foi montado... Muita gente, amada, que eu mando meus áudios já sabe disso. Mas como a amada é inocente, então eu vou explicar só um pouquinho, amada. Primeiro, amada, eles fazem um livro de história, amada. O que é livro de história, amada? É uma história da vida de uma pessoa. Certo? Quando a pessoa nasceu, a data que a pessoa nasceu, ali a trajetória da pessoa, qual foi a profissão da pessoa, o que a pessoa fez, de que ele morreu. E ele faz um livro de história, amada, da vida daquela pessoa. Mas só que um livro de história, amado, só é feito quando a pessoa é muito importante, que eles acham que a pessoa é importante, então eles fazem um livro da história da vida daquela pessoa, que foi muito importante na Terra. Pessoa importante, então eles fazem um livro da história da vida daquela pessoa, que foi muito importante na Terra. Um exemplo, Lula. Eles acham que Lula foi importante? Claro que eles não vão fazer um livro da minha vida, né? Nem da vida da irmã. Mas um livro de história, amada, eles fazem da vida de um presidente, da vida de um bispo muito importante, da vida de um papa, da vida de um padre muito destacado, da vida de um grande herói. Então eles fazem um livro de história da vida daquela pessoa, amada, a biografia. Pergunta os filhos da senhora, amada, o que é biografia? Biografia é a trajetória da vida da pessoa, do nascimento até a morte. Então, amada, primeiro eles fazem um livro de história. Aí desses livros de história, amada, é que eles tiraram um pouquinho de cada livro de história desses e montaram a Bíblia. Então a Bíblia, amada, num termo simples para a gente entender, num termo mais aprofundado significa outra coisa. Mas num termo simples significa biblioteca. Certo? Bíblia, num termo simples para a gente entender, significa biblioteca. E o que é uma biblioteca, amada? Biblioteca é um lugar que fica um montão de livros. Então, eles tiraram um montão de livros, um pouquinho de cada livro, e montaram a Bíblia. Aí, amado, mas só que eles inverteram, amado. Botaram um pouquinho de verdade e botaram um montão de mentira, amado. Então, a Bíblia é isso. É biblioteca, num termo simples. Mas se for levar num termo espiritual, mais aprofundado, sabe o que quer dizer Bíblia, amada? Bíblia vem de biblion. E biblion vem de... Sabe o que quer dizer Bíblia, amada? Bíblia vem de biblion. E biblion vem de biplos. E biplos era uma ídola que os gregos romanos adoravam, amada. Porque a Bíblia, amada, vem dos gregos e romanos. A Bíblia, amada, não veio do céu, não, amada. Veio dos gregos e romanos. Já ouviu falar, amada? Já viu falar esse nome, ó? Grego, romano, judaico? Então, amado, foi eles que escreveram, amado, todas as Bíblias para o mundo. Se a irmã um dia tiver a oportunidade de conversar com algum padre, pergunta a eles, há 150 atrás, quem que podia escrever livros, amada? Quem que podia escrever livros de história e Bíblias? Tudo que tiver no meu alcance, que eu vejo que é importante para a humanidade, para a nação, de Pindorama eu falo sim, querido. Para tirar o povo da ignorância, da escravidão. Então, querida, sobre o Cristo, eu vou falar a última vez agora, tá bom?
Que tem pessoas que estão temando, falando que o Jesus é o mesmo que o Cristo. Jesus Cristo. Não, queridos. Ele não pode ser o mesmo, querido. Claro que não. Se ele fosse o mesmo, querido, o nome já sabe que está totalmente errado, porque esse nome Jesus só surgiu agora, de 280 anos para cá. Então, quem falar que o nome dele é Jesus Cristo, então tá falando que o Cristo surgiu agora também, de 280 anos para cá. Não tá vendo que não, querido? Eles emendaram, querido. Eles emendaram o nome porque tinha alguma similaridade em algumas partes. Cara, isso que eles emendaram o nome, Jesus Cristo. Mas Jesus não, querido. Não é o mesmo que o Cristo, não. Jesus, esse nome Jesus veio dos jesuítas, mas veio de 280 anos para cá que surgiu esse nome. Mas indicava a pessoa do Tibiriçá, querido. Esse nome Jesus. Agora o Cristo não, querido. O Cristo é outro. Tá bom? Então eu vou falar a última vez sobre esse Cristo. E não vou falar mais, tá bom, querido? Não vou falar mais. E vou dar um tempo de gravar áudio. Tá bom? Quem foi esse Cristo, tanto falado aí nos colégios, nas faculdades, antes de Cristo, depois de Cristo? Tá bom? Porque eu perguntei a um montão de pessoas e ninguém soube explicar. Eu perguntei quem quer dizer antes de Cristo e depois de Cristo? Quem quer dizer Cristo? Quem foi Cristo? Ninguém soube explicar, ninguém. Nem teólogo, nem pastor, nem judaizado, ninguém. Então, querido, eu vou dar a última informação sobre esse Cristo. Aí vocês falam assim, poxa, mas eu não consigo achar isso. É porque vocês têm que comprar, querido, a coleção dele todo. Vocês têm que pesquisar em biblioteca, em vários lugares. Quantos escritores tem que fala sobre o Cristo? Cristóvão Colombo. Aí vocês compram a coleção toda, certo? Vamos supor que tem 15 escritores de Cristóvão Colombo. Vocês compram esses 15 livros do Cristóvão Colombo. Aí vocês vão saber isso tudo que eu tô falando, querido. Porque isso, querido, não pode botar em um livro só não, Tem que botar fragmentos, querido. Tem que botar pedaços, pedacinho em cada livro. Não pode botar a biografia dele toda, tudo certinho em um livro só, querido. Certo? Porque esse livro vem do Vaticano, Porque se botar a biografia dele todo em um livro só, fica fácil. Todo mundo vai saber logo de cara, Então tem que botar fragmentos, pedacinho de cada coisa que ele fez. Tá bom? Então eu vou falar a última vez sobre a biografia desse Cristo. Tá bom? Tão falado. O que quer dizer AC e DC, querido? AC quer dizer antes de Cristo. DC quer dizer depois de Cristo. Mas o que quer dizer mais? Quer dizer só isso? Não, querido. Quer dizer que Cristo foi o divisor, querido. O Cristo ele foi o divisor de águas, divisor de terras, divisor de ilhas, divisor do mundo, querido. Ele foi aquele que propagou uma nova visão para o mundo. Ele foi aquele que trouxe um novo mundo, uma nova visão do mundo. Mas como assim, Valmir? Não estou entendendo. É porque antes de Cristo, queridos, todos os países do mundo via a terra como plana, querido. Tirando os montes e os vales, claro, Tirando os montes e os vales, a terra é plana. O que é monte? Todo mundo sabe, aquelas montanhas altas. O que é vale? Aqueles buracos fundos. Então, tirando os montes e os vales, a terra é plana. Então, todas as nações do mundo reconheciam e sabiam que o mundo era plano, que a terra era plana. Então, o Cristo, ele foi o divisor, ele foi aquele que propagou a terra como globo. Ele foi o primeiro na história da humanidade que mudou a terra de plana para globo. Por causa disso, quer dizer, antes de Cristo. Antes de Cristo, a terra era plana. Depois de Cristo, a terra virou globo. Tá dando para entender, queridos? Então, ele foi o primeiro cartógrafo que fez a Terra virar plana no mapa. Ele foi o primeiro que fez o mapa mundi como terra globo. Porque antes dele, todos os mapas mundi que existiam era plano. É isso que quer dizer antes de Cristo, querido. Agora, quem foi esse Cristo? Cristo, querido, ele foi um almirante, ele foi um navegador, ele foi um marinheiro, ele foi um capitão. Não tem um bocado de coisa na Bíblia que fala sobre ele isso? Então, porque os bispos que escreveu essas profissões dele na Bíblia, esses títulos dele na Bíblia, porque sabiam que ele era tudo isso. A Bíblia não diz que ele era capitão do exército do Senhor. Está
Josué? Então, esse é o Cristóvão Colombo, querido, porque ele foi capitão mesmo. A Bíblia não diz que ele era general? Então, porque ele foi um general mesmo. Ele foi um almirante, um cartógrafo, um general, um capitão. Ele foi tudo isso mesmo, querido, esse Cristóvão Colombo. Então, os padres já escreveram a biografia dele toda na Bíblia. Tirou as qualidades dele só, as coisas boas dele, botou na Bíblia como santo e no livro de história botou que ele teve filho, né? Então, querido, esse é o Cristo. Então, ele nasceu em que ano esse Cristo? Em 1451. Em 1451 ele nasceu. Ele nasceu aonde? Ele nasceu, querido, na Itália, ué. Esse Cristo nasceu na Itália. Em 1451. E em 1452, depois dele, um ano depois dele, nasceu Leonardo da Vinci. E o Leonardo da Vinci nasceu aonde? Na Itália também. Então tudo indica que ele era companheiros, tudo indica que eles estudaram no mesmo colégio, certo? Leonardo da Vinci nasceu em 1452 na Itália. E Cristóvão Colombo nasceu em 1451 também na Itália. Então tudo indica que eles estudaram nos melhores colégios da Itália, querido. Aí esse Leonardo da Vinci, em 1473, esse Leonardo da Vinci desenhou o quadro de Cristóvão Colombo se batizando. Pesquisa aí na internet, já que vocês não vão comprar livros mesmo. Então pesquisa na internet, Leonardo da Vinci desenhando o quadro de Cristo. Aí tá aí na internet, ó, Leonardo da Vinci desenhando o quadro do batismo de Cristo em 1473. Certo? Então tudo indica que Leonardo da Vinci estava junto com Cristóvão Colombo, querido. Tudo indica. Tudo indica que ele fez o quadro de Cristo se batizando. Tudo indica que ele estava presente, ué. Se ele nasceu em 1451, se ele batizou em 73, com quantos anos? 51 para 73 dá 22 anos. Então, nessa faixa aí mais ou menos, ó, que o Cristóvão Colombo se batizou, certo? Que o Cristo se batizou. Então, o Cristo é um, querido. Jesus é outro. Então, esse Cristo, ele levou várias homenagens. Ele levou homenagem ali na Colômbia. A Colômbia foi uma homenagem a ele. Não tem ali a Colômbia? Ali nos Estados Unidos? A Colômbia Britânica também levou em homenagem a ele. Esse nome Canadá também foi uma homenagem a ele. Ó, Distrito de Colômbia também foi uma homenagem a ele, esse Cristóvão Colombo, esse Cristo. Os Estados Unidos agora, com esse nome de 300 anos para cá, também foi uma homenagem a Cristo. Tudo isso foi uma homenagem a Cristo, que ele foi um grande homem mesmo. E teve filho, casou, esse é o Cristo. Só que diz a Bíblia, o que é que o Vaticano colocou na Bíblia? Que ele era o primogênito. Então, esse Cristo, ele era o primogênito, é. Cristóvão Colombo, ele era o primogênito de 4 irmãos, com ele 5. Não tem isso na Bíblia? Que uma certa mulher com o apelido de Maria teve 5 filhos, ele era o primogênito. Então, compra os livros deles que vocês vão ver, queridos. Mas compra a coleção toda. Então, esse Cristo foi o primogênito de 5 irmãos, Cristóvão Colombo. E ele teve mais um bocado de título, querido. Ele teve o título de portador, não está isso na Bíblia também, que ele era o portador? Então, ele teve o título de ungido, porque Cristo também quer dizer no grego, quer dizer Christos, quer dizer ungido. Então, ele foi ungido, ele foi portador. Então, é tudo isso, querido. Ele foi tudo isso, mas isso tem nos livros, ué. Como é que eu vou falar essas coisas? Eu sou adivinhão? Não existe adivinhação, não, querido. Adivinhação e profecia, querido, isso não existe, não, querido. Tudo que a gente fala, queridos, é com base, querido, é com conhecimento. Tá bom? E morreu na Espanha ele com 55 anos. Ou seja, se ele nasceu em 1451, ele morreu em 1506, ué. Quando Cristo morreu em 1506, o Tibiriçá já tinha 26 anos. Certo? O Tibiriçá, que levou o apelido de Jesus, nasceu em 1480. Então o Tibiriçá estava com 26 anos quando esse Cristo morreu.
Morreu em 1506, com 55 anos, e seus restos mortais se encontram na catedral, querido. Na catedral de Servínia. Na catedral de Servília. Tá bom, querido? Os restos mortais dele, de Cristo, se encontram na catedral de Servília. Esse foi o Cristo, querido. Tá bom? Então ele não é Jesus, não, querido. Jesus é outro. Tá bom, queridos? Então, querido, para resumir esse áudio, tá bom? E vou dar um tempo, tá?